Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Filosofia de Carreira. Aqui na Carreira Certa Consultoria, a gente vai lançar uma série de reflexões, uma série de episódios tratando sobre literatura, sobre filosofia e sobre o comportamento humano no geral. No nosso primeiro episódio, nós traremos para a nossa reflexão uma frase muito conhecida de Nietzsche, que é: torna-te o que tu és. A primeira vez que eu ouvi essa frase, eu fiquei pensando muito nela. Como é que eu vou me tornar aquilo que eu já sou? Afinal, se eu já sou, eu já me transformei naquilo. E essa frase ficou muito tempo na minha cabeça. E eu comecei a raciocinar e a pensar e a ler um pouco mais sobre o que Nietzsche queria dizer sobre isso. E na verdade, Nietzsche sempre pensou, sempre falou sobre potencial. Nietzsche acreditava que todos nós temos um potencial a ser descoberto. Então nós nascemos e já temos um grande potencial guardado em nós mesmos. No entanto, muitas vezes, a gente não dá vazão para esse potencial. A gente não se desenvolve, a gente não busca conhecimento, a gente não cresce, a gente não ousa a ser melhor. E segundo ele, segundo aquilo que ele pensa, nós podemos fazer melhor, podemos ser melhores e atingir patamares ainda superiores aos que nós temos. Nesse sentido, a gente começa a pensar que muitas pessoas elas se adaptam à vida cotidiana ou à sua carreira, mas muito poucas pessoas param para entender ou para refletir sobre quem elas são de verdade, até onde eu posso ousar a chegar. E é nesse sentido que nós precisamos estar sempre em desenvolvimento. Nós temos que buscar o melhor. Nós temos que entender que eu ainda estou em formação e que eu tenho um potencial maior de ainda ser melhor, de desenvolver ainda mais aquilo que eu faço, a minha carreira. Alguns estudos dizem que nós mudamos de carreira, mudamos de profissão entre 5 e 8 vezes durante a nossa vida. Então é importante lembrar que nós temos um grande potencial pela frente. E é nisso que Nietzsche acreditava. E era isso que ele pregava. Nós precisamos crescer como pessoa, como profissional, como indivíduo. Porque nós temos potencial para isso. Basta nós querermos que nós podemos desenvolver e sermos melhores. Porque existe um potencial em cada um de nós. E ele só vai aparecer se eu tiver coragem de evoluir. Se eu ousar aprender para sair daquele cotidiano, da versão confortável que nós temos de nós mesmos. Às vezes, o maior desafio não é conquistar novos cargos. É abandonar versões antigas de nós mesmos para avançarmos, crescermos e sermos ainda melhores como profissionais. Talvez sucesso profissional seja menos parecer pronto, mas principalmente se tornar aquilo que eu ainda posso ser, que eu quero ser. E você? O que deseja ser? Aonde você quer chegar? Basta você tomar a primeira decisão. O potencial está dentro de você. Eu aguardo você na próxima semana para mais uma reflexão, mais um episódio de Filosofia de Carreira. Eu espero que você tenha gostado. Grande abraço e até semana que vem.